Boa noite, corretor e corretora de imóveis, guerreiro e guerreira. Mais uma vez estamos aqui, mais um episódio do EducaPod feito para você, né? O especialista que precisa de capacitação continuada, que precisa de entendimento do mercado, que precisa de soluções. Pois é, aprenda, pratique e transforma. Essa é a visão aqui do EducaPod. E hoje não podia ser diferente, evidentemente, a gente trazendo para você aqui. E eu vi uma palavrinha aqui na mini bio que ela me mandou e me chamou muita atenção. E a gente vai falar um pouco sobre essa palavrinha que é empreendedorismo. Isso para mim me chama a atenção. Então você, corretor e corretora que está nos acompanhando agora, já se inscreve no nosso canal, já indica o link aí para um amigo corretor, para um dono de imobiliária, para você dono de incorporadora também. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do EducaPod, hoje no 27º episódio, crescendo assim, né, de maneira muito legal, graças a você nessa audiência e de nos acompanhar o nosso trabalho. Por onde eu tenho ido, dar palestra, mentorias, a gente tem recebido um reconhecimento muito forte da categoria, trazendo aqui especialistas que de fato fazem a diferença no mercado imobiliário. E olha só, gente, eu fiquei lisonjeado e honrado da Juliana Maria ter aceito o convite para participar com a gente aqui na bancada do EducaPod, trazendo para vocês experiência, vivência, né, entendimento claro de mudança e transformação na sua vida, tá bom? Eu vou falar um pouco da Juliana, mas Ju, obrigado antes de mais nada da sua presença, de ter aceito o convite. Eu vou passar para você fazer suas considerações iniciais e aí eu vou dizer para vocês que estão nos acompanhando quem é a Juliana Maria. Seja muito bem-vinda ao EducaPod. Obrigada, João. Obrigada realmente pelo convite. É sempre uma satisfação poder transbordar um pouquinho do nosso conhecimento, né? E quem está nos ouvindo hoje, tenha certeza que no final vai ter vários insights, várias reflexões do que é o mercado imobiliário em toda a sua íntegra, né? Seja nos desafios, seja no dia a dia da corretagem. E é legal porque vocês vão perceber que a gente está falando aqui, como sempre, isso é o DNA aqui do EducaPod. São coisas que transformam a vida da pessoa, transformam a vida do profissional. Mas tem uma regrinha para isso, eu tenho falado muito disso aqui. Não adianta você ouvir só para escutar. Você tem que ouvir para entender, para praticar e para transformar. Então pega uma caneta, pega aí um bloquinho, vai anotando as dicas aqui da Juliana Maria, porque vai ser fundamental para você. Conversei um pouco com ela antes aqui e pelo pouco que a gente já falou, já vi que tem muito conteúdo relevante e importante e vai fazer a diferença aí para você no seu dia a dia, na sua operação diária. A Juliana Maria, olha só pessoal, ela atua no mercado imobiliário desde 2009, 16 anos, né? Tem uma trajetória sólida como corretora de imóveis, tem orgulho de ser corretora de imóveis e ela é especialista em avaliações judiciais e executiva em gestão comercial. Olha só, ela é um executivo em gestão comercial que evidentemente passa por uma operação de excelência. Então prestem muita atenção no que ela vai falar hoje aí, vai ser diferente ali, você vai enxergar a sua operação aí amanhã já diferente depois de ouvir a Juliana, tá bom? Ela é empreendedora por essência, como eu disse anteriormente, e ela foi proprietária de uma imobiliária por 13 anos. Ela tem uma experiência que consolidou com a sua visão prática sobre venda, atendimento e liderança no setor. Olha só, venda, atendimento e prática. É importante a gente ouvir bem a Juliana hoje aqui nessa trajetória dela, tá? Ela atuou como delegada do Cresci de Santa Catarina na gestão de 2019 e 2021. Olha só, tem então um entendimento de legalidade, né? Foi uma delegada do Cresci, isso é fundamental no processo dessa especialização, subir a régua do corretor e da corretora de imóveis. Legal que você atua como delegada do Cresci, né? Aliás, um abraço pro pessoal do Cresci, fazendo um excelente trabalho agora na gestão do Marcelo Brognoli. Ela é diretora do Sindimóveis e representando e fortalecendo a categoria profissional. Ela vai falar um pouco sobre também o Sindimóveis pra gente aqui. Ela é perita judicial em avaliação de imóveis e ela tem cadastro ativo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E é consultora de vendas do IBREP. Um abraço pro pessoal do IBREP, Celso, Diogo. Obrigado aí, um trabalho excelente que vocês têm feito também. O Instituto Brasileiro de Educação Profissional, onde fomenta a capacitação e qualificação de profissionais do setor. É muita experiência, é muita coisa que ela sabe. Então a gente vai começar bem devagarinho, né? Para você falar um pouco como surgiu a Juliana Corretora. Me fala um pouco. Nossa, vamos resumir, né? Porque falar da gente sempre é um pouquinho mais delicado. Começou com esse sonho, né, de corretagem, porque eu não sou muito de ficar em escritório. Então eu tinha que achar uma atividade que fizesse não sair da rotina, porque eu acabo não tendo rotina, que pese que a corretagem precisa, sim, de você ter algumas rotinas diárias, né, para você trabalhar seus clientes. Aí ingressei na corretagem. Em 2008, quando eu fiz a matrícula, já foi pelo IBREP, eu já comecei meu caminho
com eles atrás, aí surgiu a corretagem, tive uma empresa por 13 anos. Eu sempre falo que essa imobiliária que eu tive foi meu laboratório. Testei desde locação, venda, ali começou a avaliação, sou perita em avaliação, já vai fazer 11 anos. Então, por ali começou a empresa. Meu filho hoje, que tem 21 anos, já está tocando a imobiliária, então ele já entrou no ritmo e assumiu. Então, essa paixão pela corretagem começou realmente em 2008. Lógico, eu tive outras empresas, nunca consegui ser CLT porque eu gosto dessa parte comercial, de você interagir, de você trabalhar com as expectativas dos clientes. E eu percebi lá atrás isso, você mostrar o que você sabe, transportar esse conhecimento que a gente acaba tendo. Ali começou a paixão. Eu falo que a dopamina para mim é venda. A corretagem, para mim, é você acordar todos os dias empolgado em satisfazer, em atender os seus clientes. Isso, para mim, é o essencial. É um entendimento que converte, né? Você fazer com que a tua atuação na operação diária encante no sentido de que as pessoas convertam. A gente estava comentando aqui um pouco antes, né? E é engraçado, a gente falou muito de lead, né? Sim. De cliente. Como eu já expressei para vocês, eu não digo essa palavra assim, né? Uso aqui porque é necessário para que vocês entendam, mas eu não gosto dessa palavra, porque pessoas são pessoas e a relação é sempre de gente para gente. Então, assim, se você entende que é um lead que caiu num funil, ou é quente ou é frio, tem que esquentar, tem que mornar, tem que pôr no freezer, enfim. É uma relação ali que quando a gente cai, como a Juliana está falando, nessa relação do corpo a corpo, do olho no olho, né? A gente tem que ser um profissional de alta performance, porque o cliente percebe se a gente é isso ou não, né? E essa paixão faz com que o cliente também perceba que a gente é um especialista. É mais ou menos assim que funciona? Porque tem que buscar conhecimento para isso, né? Sim, eu vou compartilhar o que você disse. Também lead para mim não encaixa, porque quando a gente começou lá atrás, né, era cliente, você tinha que atender os clientes, ficar 2, 3 horas aguardando o cliente para ser atendido. Então, lead também não é uma palavra que, como diz um bom pessoal da Serra Catarinense, não me apetece muito não esse termo. Mas trabalhando com essa relação, os clientes, os leads, hoje eles precisam de um atendimento mais humanizado. As pessoas estão vislumbradas com relação a lead, converter, só que eles esquecem do beabá, eles esquecem do básico. E quando você tem autoridade para isso, isso modifica completamente. Eu vou dar uns insights aqui hoje e espero realmente que as pessoas que estão nos assistindo absorvam esse conhecimento de uma forma prática, porque não adianta, venda não é mágica. O pessoal que falava antigamente, você tem o dom da venda, é mentira. Então, se te falaram isso, esqueça. 80% técnica e 20% é o dom. Esse dom é de você ter uma boa comunicação. Isso são as peças-chave para você fazer uma boa venda. Então, conteúdo tem ao extremo, né? Aqui nós estamos transportando conhecimento. As pessoas têm que ter essa noção de que hoje venda, o cliente quando procura, o lead quando entra, ele sabe que você está atendendo e tem mais 20 corretores atendendo. E ele vai dar maior prioridade para quem dá o atendimento sendo especialista. As pessoas têm que deixar essa visão que eu estou atendendo um lead, ele não quer comprar. Existe lead frio? Acho um absurdo quando falam isso. Não existe lead frio, é você que não sabe converter. Então, isso é uma das técnicas que a gente vai passar durante o programa, mas você tem que ser especialista. Hoje existem corretores medianos, tá? Então, você tem que sobressair desse formato. É legal quando a gente fala, né, da expressão lead. Lead é um processo, é método, né? Cliente é relacionamento e verdadeiramente se importar com ele. Eu fico achando estranho, eu ouço vários gestores e corretores falando aquela frase assim, em que local do funil está o seu lead? Cara, eu fico imaginando uma cena, sabe, de um bando de gente jogada num funil e vai descendo para passar numa portinha desse tamanho e as pessoas categorizam aquilo, né? No topo do funil, no meio do funil, no final do funil e estão tratando de pessoas, entende? Estão tratando de gente que está ali e não vem escrito na testa de ninguém, né, a intenção real, verdadeira dele. Cabe ao profissional descobrir, cabe ao profissional, através de perguntas interessantes, através de uma escutativa, né, de fato verdadeira e através de um posicionamento de se mostrar interessado na verdadeira necessidade daquele cliente. Parece simples, mas na prática parece que está todo mundo executando a mesma coisa, só que está todo mundo com os mesmos problemas. Falta de recorrência e falta de conversão. Você acha que isso se deve ao fato de encarar o lead como algum processo frio e não como pessoas? Totalmente.
Totalmente um processo frio. Pegando o que você comentou agora, esses dias eu estava dando um treinamento para imobiliária e entrou durante um mês 798 leads no CRM deles. O que eu fiz com isso? Eu peguei bem o beabá, desenhos de bonequinhos nos slides para tentar desenhar os 798 leads. Deu em torno de 4 ou 5 lâminas, né, slides. Aí o pessoal ficou abismado. Nossa, o tanto de pessoas. Daí foi o que eu falei para eles. Eles tratam hoje os leads, 798, é um número muito expressivo, dentro de um CRM e eles não converteram nenhuma venda. Quando eu desenhei, literalmente eu desenhei, fiz a imagem de boneco, 798 pessoas, aí eu mostrei para eles que sim, é o atendimento frio, o atendimento de um número dentro do CRM. Tem um amigo meu que ele é CEO de uma agência de marketing digital, né? Eu queria até mandar um abraço para ele, o Ari. E ele tem uma expressão que me chamou a atenção, que vai de encontro ao que você está falando. Ele diz que normalmente as imobiliárias contratam, né, uma agência de tráfego, né, para geração de lead. Sim. E elas mesmas demitem essa agência por falta de venda. Né? Porque elas esquecem que naquele meio ali tem toda uma operação de atendimento, não é? E aí é penalizado porque não houve venda, não houve conversão, às vezes porque por falta de habilidade do SDR, por falta de habilidade de sistema, por falta de habilidade de uma série de questões, né? Que a gente a gente não está aqui para fazer uma aula sobre tráfego pago, enfim, nós estamos aqui para humanizar o processo. E humanizar o processo não é colocar figurinha de pessoas nas postagens, não é nada disso. Humanizar o processo é se importar com as pessoas de fato. Importar, exatamente. Quando eu fiz essa ideia, é para eles terem a noção de quantos clientes estavam na mão deles. Hoje, nós, quando compramos algum imóvel, nós somos um cliente, a gente quer um atendimento diferenciado. Aí eu sempre falo o seguinte, quando o cliente está ali numa rede social, enfim, no LinkedIn, numa busca orgânica, ele quer saber mais sobre o produto, tem lá, é muito simples, saiba mais. Chega para o corretor, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V nas informações que tem, sem dar esse saiba mais para o cliente. E tem 20 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, 20 pessoas simultaneamente atendendo. Aí, é isso que vem bem o início que nós estávamos conversando. Lead frio é isso. Se você vai fazer o mais do mesmo, acontece que você vai ter o mesmo resultado. Qual que é? Não tem venda. Você me deu agora uma ideia. Na verdade, essa ideia voltou à minha mente agora, né? E eu estou querendo muito lançar um quadro aqui no EducaPod que se chama assim, ó, o supermercado imobiliário. Porque pensa comigo, vamos fazer uma analogia. A gente tem um supermercado, né, imobiliário. Imagina aí você que está nos acompanhando, um supermercado de fato, né? E aí entram ali naquele supermercado 1.000 clientes dia, né? Não vem escrito na testa desse cliente o que eles vieram comprar. Alguns vêm com lista, alguns sabem exatamente o que querem quando entram nesse supermercado, não é? Vão diretamente na gôndola onde está o produto que ele precisa, compram aqueles produtos, vão no checkout e vão embora felizes para sempre. Ok? Às vezes nem sempre, mas tudo bem. Vamos pegar isso e vamos transformar num supermercado imobiliário. Cara, são 700 e tantos clientes que entraram no seu supermercado imobiliário, ora por um anúncio que você fez e que chamou a atenção, ora pela sua história de imobiliária, ora pela sua notoriedade como imobiliária, mas de fato é o seguinte, entraram ali 700 e poucos clientes no seu supermercado imobiliário. Que produto ele comprou e por que ele não comprou? Porque você não tinha o produto, tem ruptura na sua imobiliária. A sua imobiliária tem ruptura na gôndola, você está tendo cliente e não tem produto para esse cliente no seu supermercado imobiliário, é o que a Juliana está trazendo aqui para a gente. Reflita sobre isso, se tem sentido para você ou não. É mais ou menos assim, Ju? Exatamente isso que acontece. As pessoas chegam, né, em tese, até mesmo quando mandam um WhatsApp para o corretor, ele fica 1, 2, 3 horas sem o atendimento. Imagine você, até mesmo quem está nos assistindo, se você chegar numa loja, se não te atender em 5, 10 minutos, você vai embora. Não, eu fico imaginando numa loja, né? Vamos fazer agora diferente? Vamos pegar um supermercado de verdade. Sim. E vamos chamar o gerente, colocar ele na porta da loja e dizer o seguinte, olhar para a cara do cliente e falar assim, não, você é um lead frio. Uhum. Você vai para aquele corredor lá. Não tem perfil para Você não tem perfil para comprar vinho, você não tem perfil para ir na minha adega, na minha mercearia. Tá? Quem é ele para definir esse tipo de coisa dentro do cenário? O que falta é a habilidade de entendimento desse cliente que entrou, tratá-lo com a necessidade, com o interesse devido, né? E oferecer aquilo que ele foi procurar. É simples assim. Eu não vejo dificuldade. É falta de pergunta. A quem sempre fala, e quem está nos assistindo sabe que hoje um bom corretor de imóveis, um bom vendedor, ele tem que fazer as perguntas certas. Ele chega a pessoa, eu quero saber quanto que está esse empreendimento e mande o e-book.
A pessoa nem pergunta se ele tem família, se ele tem filho, se ele quer playground, se ele não quer trabalhar home office, que é algo que a área comum para ele não tem nenhum efeito. Ele quer um espaço com silêncio, vista de repente para uma área verde. Isso falta perguntar. Aí vamos supor, chegando nesse supermercado, ele não perguntou nada. Ah, não tem nada aqui. Tendo em vista que ele tem um portfólio que pode atender o cliente, mas ele não perguntou. Ah, esse aí não tem perfil para comprar, eu vou deixar de lado e vou para o outro. Esses dias eu vi, eu não vou me recordar agora quem falou, que sempre tem o lead pirata, né? Que ele chama o seguinte, o próximo lead vai ser de ouro, porque ele sempre está esperando o próximo lead ser melhor. Eu acho interessante, eu sempre falo isso para minha... Sim, eu sempre falo para minha equipe o seguinte, eu queria fazer testes, porque eu sempre gosto de instigar as pessoas a refletirem. O que acontece? Lembra nossa época lá atrás, quando você... Não fala muito assim, é verdade. Que eu já fico... É verdade, vamos deixar de lado a nossa idade, né? Que nós íamos na locadora e chegava lá, locado. Você pegava os melhores filmes, estavam locados. Ou quando você queria falar com uma pessoa, um cliente, mandava um e-mail, a pessoa esperava 1 ou 2 dias para responder. E hoje o WhatsApp, essa ferramenta, né, que é uma ferramenta, mas as pessoas acabam utilizando de um formato errado, querem muito rápido. Aí o seguinte, os leads hoje chegam numa frequência que eles sabem, essa cliente não me atendeu. Você sabe o que eu costumo dizer nesse caso da pressa aí? Eu tenho um ditadozinho para isso aí. Por isso que a coisa está dando errado. Exato. O ditadozinho, eu já disse aqui, eu vou repetir de novo. A pressa passa e a merda fica. Exato. É simples assim. Exato. Tem que ter agilidade? Sim. Tem que ter recorrência? Sim. Mas calma. É exatamente isso. Você tem que ter mais calma, paciência, treinamento. Inteligência estratégica, né? Inteligência estratégica. Então, o lead chega, mas esse aqui não me respondeu, mas vou deixar, vai vir outro. Você está fazendo um trabalho para Lumes, né? Hoje eu sou gerente comercial do Grupo Lumes. Tem uma equipe bastante grande ali. A equipe da house deles. A gente treina, toda semana, é muito treinamento, eu faço um feedback com eles diários. Tá? Um abraço, enfim, para todo o pessoal da Lumes. Não vou falar nomes porque são todos. Você podia até fazer o convite para algum diretor de marketing, alguém da Lumes, vir aqui no EducaPod e falar um pouco sobre empreendimento, Grupo Lumes. A Luana, ela faz parte, inclusive, do Instituto Mulheres do Imobiliário. Olha que legal, então, Mulheres do Imobiliário. Sim. Como é o nome dela? A Luana. A Luana? Luana. Ou Luana? Luana. Luana, tá convidada? Vem aqui, senta aqui na bancada com a gente, falar um pouco das mulheres no mercado imobiliário. Ela tem um conhecimento que também transborda. A energia dela é boa. Quem trabalha com comercial é isso, né? Não adianta E esse DNA dessa equipe do Grupo Lumes que você tem, né? Você me falou muito dessa preocupação de estar atento a detalhe, né? De prestar muita atenção, de dar o devido atendimento, né? Para essas pessoas. Esse é um DNA que você está colocando ali porque faz parte da Lumes e do teu perfil, né, como gestora. Porque quem procura um produto Lumes, eu sempre falo, produto Lumes é fácil de falar, pelo padrão, pela qualidade, por toda a estrutura, enfim, aqui eu vou falar demais deles, porque eu estou lá, porque realmente quando eu optei em trabalhar com um grupo, eu queria, porque sempre o nosso nome está na retaguarda. Claro. Não é simplesmente você fazer um bom trabalho. Então, lá o risco é zero. Então, é bom. E toda a equipe, a House que trabalha ali, inclusive nós estamos recrutando. Se você é corretor de imóveis e pensa em trabalhar, eu sempre falo que lá é a nossa elite. Fica na Palhoça? Fica aqui no Estreito. No Estreito. Na Avenida Santa Catarina. Verdade. Nós temos um prédio ali, Black. Então, quem trabalha com isso, primeiro tem que saber o produto que você está trabalhando. Eu sempre falo para quem vende, seja especialista, saia do atendimento mediano que tem aí no mercado. É complicado, todo mundo estava comentando no início, falam que eu sou muito prática, só que as pessoas hoje querem fazer o mais do mesmo, não se qualificam, não treinam, querem esperar esse lead pirata. São processos repetitivos, né? Porque eles acham que deu certo para alguém, vai dar certo para ela, e não é assim que funciona? Eu sempre falo o seguinte, fica um insight para todo mundo que está nos ouvindo. O sonho é do cliente, disciplina é do corretor. Isso é básico, porque o pessoal fala, trabalhar com os sonhos dos clientes, mas muito corretor de imóveis sonha que não vai trabalhar, que não vai se esforçar, que não vai treinar. Então, gravem isso. Sonho do cliente, disciplina do corretor. Tá? Nós temos que fazer oferta ativa, temos que trabalhar, temos que ligar, temos que... É só você ver, aqui já sentaram alguns nomes realmente marcantes. Essas pessoas que chegaram no nível que estão hoje, não foi por sorte. Tem aquele ditado, né, João? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? É verdade. Então, você tem que treinar, tem que se especializar. Praticar. E todas as pessoas que tiveram sucesso, o fulano teve sucesso, teve sorte. Não. Quantas vezes ele ligou?
quantas vezes ele fez oferta ativa. Adoro quando eu vejo as pessoas postando de oferta ativa, porque estão ali, ó, trabalhando. Você sabe que o fato de você estar sentada aqui hoje, aqui na bancada comigo do EducaPod, ela se deve a uma atitude tua, né? E eu vou voltar um pouquinho só para que você entenda o contexto. Por onde eu tenho ido nas palestras, nos eventos, as pessoas dizem assim, algumas pessoas dizem assim, vocês falam tanto, é bem legal ouvir vocês falar, mas parece tudo tão fácil. Será que é fácil assim? E eu falo sempre para eles assim, olha, vai se tornar fácil na medida em que você praticar. Quando você faz a prática daquilo que você aprendeu, evidentemente aquilo vira rotina para você. Buscar a excelência vai virar uma rotina, você não vai mais querer não ter excelência nos teus processos. Percebe? E é engraçado porque essa vontade, esse desejo, essa inspiração para a mudança, isso aconteceu com a Ju. Eu tenho convidados aqui para o EducaPod até julho, né? Final de julho nós estamos aqui com todos os programas preenchidos e eu furei a fila por um insight, uma iniciativa tua. A Ju me mandou uma mensagem, falou assim, cara, eu queria tanto participar. E eu achei tão interessante você ter feito isso, porque é disso que a gente precisa, sabe? De pessoas que mudem, de pessoas que quebrem a regra, de pessoas que mostrem que são diferentes. Ou tá todo mundo igual, parece um bando de robô, ou as pessoas perderam o estilo próprio. Fala um pouquinho pra gente de estilo, porque quando você fala assim, né? O sonho é do cliente e a disciplina é do corretor. Ok, tem que analisar o sonho, tem que ter disciplina, tem que ter horário, tem disciplina, é aquela coisa, né? Tem que cumprir, né? Não adianta fazer o caderninho lá de um monte de regra e não cumprir nenhuma. Aí não é disciplina, é relaxo, não é? Então, quando você fala desses dois fatos aqui e o corretor ele se espelha e ele fica muito baseado em pessoas que eles veem na internet, de pseudo-sucessos, pseudo fama. Tem muita gente famosa na internet, mas não tem autoridade nenhuma de experiência de vida, de prática. Tem muita gente que se fala muito em notoriedade e a única coisa que faz é na busca de fama, uma fama de pau oco, porque as pessoas estão percebendo o que de fato acontece nessa gestão. Mas vamos lá, voltando aqui no que a gente está falando. O corretor, olhando os exemplos que ele tem, entendendo, ouvindo aqui o EducaPod, todo mundo que passou aqui falando quase que as mesmas coisas, repetidamente, para que as pessoas entendam que a regra é básica para adquirir o estilo próprio de venda, não é? Ou você acha que tem que ser um estilo comum para todo mundo e todo mundo repetir o que todo mundo faz? João, tudo que você falou agora eu curti e vou compartilhar. Sabe por quê? Uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar com frases, né? Não troque autenticidade por aprovação. Você muito bem colocou o seguinte, as pessoas acham que o fulano tem tantos mil seguidores, porque ele faz isso, eu vou fazer igual. Às vezes a pessoa perde a essência dela, tá? Porque ele quer se comparar, ele quer, não, porque o fulano fez, eu vou ter sucesso também. Aí acaba alterando a essência, a personalidade, colocando numa máscara que daqui a pouco cai. O corretor de imóveis, ele tem muito disso, tá? Eu compartilho exatamente tudo que você falou com relação ao número de seguidores, os vídeos que você vê, é uma coisa muito artificial. E é a mesmice, né? É a mesmice. Aí quando as pessoas conversam comigo, quando eu falo com elas, que assim, eu sou assim, eu sou espontânea. Eu até falei contigo inicialmente ali nos bastidores, eu tenho o meu roteiro no papel porque eu vou devagando, porque é muita informação, eu tenho que seguir essa linha, porque eu sou assim, eu gosto de sempre transbordar. E uma coisa que me marca bastante, inclusive eu lembro quando meu filho estava sendo orador da turma do 3º ano, ele falou o seguinte, que possamos ser como minha mãe sempre diz, que tenhamos fome de conhecimento. Aquilo na hora me emocionou muito, né? Imagine um filho falando ali, mas é isso que eu sempre vejo, que tenhamos fome de conhecimento. Por quê? Aprender. Então, você não trocar a tua essência para se encaixar num perfil. Eu sempre falo, você muito bem falou, e eu sempre também faço analogia com o mercado. Isso quem já convive comigo sabe que eu uso sempre disso. Avaliação, venda, fundos imobiliários, incorporação. Hoje o nosso mercado imobiliário não se estende somente à venda e à avaliação. O leque é muito alto. Possibilidades tem várias. As possibilidades são várias. Então, eu não gosto de locação, vou trabalhar com venda. Eu não gosto de venda, vou para incorporação, vou fazer avaliação. Para quem está nos ouvindo, tem que ter esse perfil. Aliás, olha só, desculpa te cortar, o Cresci acabou de lançar essa semana agora um novo curso ali de avaliação imobiliária gratuito para vocês. Então não perde não. Entra no site do Cresci lá e vai entender como é que funciona, faz sua inscrição lá, tá bom?
Inclusive, essa questão da avaliação, as pessoas têm que se encaixar. Até no início, a gente estava falando sobre alguns temas. A avaliação, por si só, ela acelera o processo de venda. Então, a pessoa tem que se encaixar. Se você está nos assistindo agora, imagina qual que eu vou encaixar melhor. Qual que é o teu perfil? Não troque a autenticidade por aprovação. Veja qual que é o teu perfil, qual que você se identifica mais. E com isso, eu tenho absoluta certeza que o resultado vai vir. Porque você faz com satisfação. Você falou uma coisa engraçada e eu vou deixar uma pergunta aí para quem está nos acompanhando no ar, né? Para você refletir aí, quando você for à noite lá escovar os dentes ali no banheiro, olha no espelho ali, bem no fundo do teu olho e veja se você é você ou você é um personagem digital. Porque às vezes a gente está sendo um personagem digital achando que isso vai dar resultado e às vezes não está dando o resultado porque de fato você é um personagem, né? Quando a gente fala dessa sua... você disse agora claramente que você sempre foi uma inconformada. Você não se conforma com o processo, né, de buscar algo diferente. Fala-se muito em inovação, fala-se muito em criatividade, fala-se muito em se tornar uma pessoa que... o que te faz de diferente de todo mundo, né? Por que um cliente procuraria você e não o fulano ou o beltrano? Isso passa por autenticidade, passa por você se mostrar inconformado e por você ter um estilo próprio e mostrar para todo mundo esse seu estilo próprio de atender, né? A gente vê muito essa questão de personagens na internet, né? Tem até um caso engraçado, né? Que uma corretora estava atendendo o cliente ali, né? Veio pelo tráfego, depois começou no WhatsApp, aquela coisa tudo, e ela falou bastante tempo com esse cliente no WhatsApp. E na foto do perfil dela, né? Ao invés de ter a foto dela, evidentemente tinha a foto da família, não sei o que era ali, né? E o fato é que quando o cliente foi na visita com ela, o cliente achou que era outra pessoa, ele não achou que era ela. Porque era muito diferente, o discurso era diferente, sabe? A maneira de falar era diferente. E aí ele criou ali um impasse no processo, porque até esse momento da visita, estava seguindo um roteiro ali, um padrão de coisa, que quando chegou na hora da verdade mesmo, né? Isso passa pelo teu perfume, passa pelo teu carro, passa pelo seu vestimenta, passa pela sua postura, passa pela mão no bolso, pela mão cruzada, passa por uma série de coisas, não é? Se você não tem esse entendimento, você é mais um personagem. Bem-vindo ao personagem no universo imobiliário. Exatamente. E uma das técnicas que eu faço é aquele teste de comportamento. Ele é simples. DISC. O DISC. Dominante, influente, estável e conforme. Se você conhece... Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você falou de DISC, assim, eu tô empolgado porque é o assunto que eu gosto pra caramba, né? A gente fala muito em DISC quando a gente pede pro corretor utilizar o DISC em relação ao cliente, ok? Sim. Mas vamos voltar, dar um passo atrás, aí eu peço que você me oriente nesse sentido. Não seria interessante que o corretor fizesse o DISC dele? Eu faço. Primeiro eu faço dele. Quem que é você? Quem é você? Quem é você? Você se conhece? Aí o primeiro eu faço com eles, depois eu faço com o cliente. Porque vamos pegar um exemplo prático para a pessoa entender. Se eu vou atender um cliente, chego no hall de entrada de um prédio em si, e a pessoa pega o próprio cliente, já passa na frente, aperta no elevador, fulano, vamos já conhecer o apartamento em si, não quero ver a garagem. Ele já, o cliente é dominante, eu já vou encaminhar direto para o atendimento. Então é isso que eles têm que perceber. O cliente tomou a frente, em vez de esperar o corretor ir lá apertando no elevador, não. O cliente já tomou a frente. Então, esses insights, o corretor, ele é dominante, então eu vou ser mais prático. De repente, só para ter um dado básico, apenas 2%. É um número muito baixo, são a parte mais conforme, a parte mais analítica. Quando você identifica, geralmente é contadores, a parte de tecnologia. Então, esse tipo de cliente, ele quer algo mais analítico, mais detalhado. Então, você vai, esse cliente é assim, então ele quer mais segurança, ele é um conforme, ele é um estável, então ele quer mais segurança. Então, primeiro, eu sei, eu, Juliana, sou dominante. Então, eu sei quando eu pego um cliente conforme ou estável, eu tiro um pouquinho o pé do acelerador, vou com mais calma, porque eu sei que ele quer segurança. Então, eu sei como eu sou. Quando eu for atender ele, eu sei a abordagem que eu tenho que fazer. Então, o DISC eu primeiro faço com os corretores. Depois eu pego, entendendo isso, alguns insights para você entender o teu cliente. Aí não tem. O fechamento da venda é um sucesso, porque você conhece, sabe as abordagens, sabe se você é prático, sabe se você é mais detalhista, mas primeiro ele tem que se conhecer. Quando tem esse entendimento, né, de si mesmo e tem o entendimento da outra pessoa, né, que está ali contigo, evidentemente que as coisas ficam mais fáceis, né? Muito mais fáceis. E você se torna um vendedor camaleão,
não é? Eu vou pedir agora um minutinho para ti, a gente vai passar agora um vídeo, né? Eu queria passar um vídeo da Voa Filmes, para que você entenda. Ó, você está precisando de filme, fazer podcast, está precisando de um filme institucional, eventos na sua empresa, na sua incorporadora, fala com o pessoal da Voa, uma equipe maravilhosa, entregas maravilhosas, de excelência e um atendimento, né, que realmente é aquilo que você merece. Roda o vídeo da Voa Filmes. Bem-vindos ao Grupo Voa, onde transformamos suas ideias em realidade. Com anos de experiência no mercado, o Grupo Voa é especializado em produção audiovisual de alta qualidade e eventos corporativos. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo produção de vídeos corporativos, comerciais, videoclipes, documentários, cobertura de eventos, eventos corporativos, que vai desde a projeção até a iluminação, uma estrutura completa. Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem. Cada projeto é único e tratado com o máximo cuidado e criatividade. Entre em contato conosco e vamos juntos criar algo incrível. Voa Filmes, transformando ideias em realidade. Voa Filmes para você, o pessoal da Voa esperando a sua ligação, entre em contato com eles que vai ser maravilhoso. Pois é, pessoal, o negócio aqui tá pegando fogo. Juliana Maria trazendo pra gente aqui claramente, né, sem volta, sem rodeio, o que é de fato as relações humanas, o que é de fato um atendimento. Tem uma palestra que eu dou, Juliana, que diz o seguinte, né, e fez bastante sucesso, que é a diferença entre tratar bem e atender bem. Né? Quando a gente fala de lead que entra através de um funil, vai para o SDR, distribui para a roleta e joga ali para o pessoal e tal, as pessoas seguem um método de tratamento, ok? Tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, vamos para a próxima etapa, vamos jogar o lead para o próximo momento, vamos fazer isso são tudo, e de uma maneira de tratativas e um tratamento até muito legal, né? Lá no final a gente tem um número de 100 para 1, que de 100 só um converteu. Onde está o problema? Foi porque teve um bom tratamento e faltou um bom atendimento. As pessoas confundem tratar bem com atender bem. Né? Atender bem é um pouco mais complicado, não é para qualquer um. Porque atender bem tem que entender do DISC, atender bem tem que estar qualificado, tem que entender do produto, tem que ter paixão pelo que faz, tem que ter interesse pela outra parte, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter lógica, tem que ter... Enfim, vocês sabem tudo que tem que ter. Né? E eu não estou falando com os personagens, não. Eu estou falando com quem sabe que tem que ter. Vamos voltar ao DISC. A gente falou muito do DISC, a gente tem falado muito disso aqui no EducaPod. Para quem está nos acompanhando, quem vai acompanhar o EducaPod, né, também entrando no nosso canal do YouTube ali, vamos ver você falar sobre DISC. E toda vez que fala sobre DISC, eu fico pensando assim, por que todo mundo não sabe disso? Não é? As pessoas agora que estão nos acompanhando, que queiram se conhecer através do DISC, que queiram também poder atuar de melhor maneira, né, com os clientes que eles atuam. E elas falam, eu quero fazer isso, quero aprender isso. Como é que eles podem fazer? Porque aqui a proposta do EducaPod é transformar, é pegar na mão mesmo e mostrar os caminhos. Para você que está acompanhando, tem uma mentoria da Juliana para tratar exatamente desse assunto. Fala um pouquinho para mim. Então, na verdade, como eu sou corretora já há 16 anos, já passei por vários desafios, a pandemia foi um transformador também, né? Não só de atendimento, como você bem comentou, não só de atendimento, mas o próprio mercado ele teve uma reviravolta. E muitos dos profissionais que estavam atuando, eles fizeram um funil, tá? Eles foram excluídos, foram trocados de atendimento. Eu sim, com toda essa minha bagagem, essa minha carreira, montei um plano estratégico. Para você que quer fazer um DISC, se você for na internet vai ter qualquer um teste. Só que eu faço algo bem personalizado. Então, se de repente você quer se entender, saber como é que funciona o DISC, os comportamentos, não só o seu, mas como atender também seu cliente, no meu Instagram, tem meu telefone de WhatsApp também, a gente pode trocar uma ideia, inclusive acho que no final a gente passa os contatos, para a gente trocar uma ideia, porque como o pessoal está observando, eu gosto de compartilhar o que eu sei, tá? Então, me chama, vamos trocar uma ideia, eu preciso de uma consultoria para minha empresa, para eu, como um profissional do mercado imobiliário, me chama, a gente vai trocar uma ideia, vamos ver, acertar alguns honorários que fique bom para ele e para mim também, dentro do meu tempo, né? Que meu tempo hoje, eu tento limitar ele de algumas funções que eu já faço, mas eu faço porque é minha paixão. Eu até fiz um videozinho no Dia do Trabalhador,
que eu inclusive comentei que a gente não perca o orgulho e a paixão para poder levantar todos os dias admirado com o trabalho. Então, eu até fiz uma reflexão. Hoje você acorda satisfeito ou não? E o mercado imobiliário ele é muito amplo. Quando eu dou essa praticidade para você se conhecer, não existe lead frio. Realmente a questão da qualificação, que o pessoal fala demais, deixe de ser um mero influente das pessoas que dão certo, ficar vendo o que elas estão fazendo nas redes sociais. Se entenda um pouco. Saiba o que você está fazendo de errado. As mesmas ações, os mesmos resultados. Se você não está vendendo... Eu sempre faço a mesma analogia com o futebol, que já muita gente já ouviu falar sobre isso. Os jogadores chegam e falam assim, não está saindo gol, não está saindo gol, né? E os corretores falam isso. Não está saindo venda, não está saindo venda. Eu faço a venda. Eles sempre tendem a jogar a culpa nos outros. Algumas equipes que eu trabalho sempre falam isso. Não estou vendendo porque o lead é ruim. E quem muito reclama, pouco vende. Tá? Então, quando a pessoa vem no meu ouvido falando, você está vendendo? Não. Você está reclamando demais? Tá. A proporção de quem reclama é muito inferior. Você sabe que tem uma expressão que eu ouvi uma vez ali, não vou citar nomes aqui, evidentemente, mas eu ouvi uma expressão em um treinamento que eu fui dar, um corretor virou para mim e disse o seguinte: João, você fala muito em paixão. Eu falei, pois é, para mim a essência é você ser um apaixonado. Sim. Sempre. Eu falei assim, mas tem uma questão, paixão não paga boleto. Aí eu disse para ele assim, talvez seja por isso que você tenha tanto boleto. Exato. Percebe? Porque quando você é apaixonado, você se importa. Quando você é apaixonado por você, você se importa com você. Você vai fazer exercício físico, você vai ler, você vai fazer network, você vai participar de eventos, você vai buscar a informação, você é incansável na informação. Isso é fruto do quê? Fruto de paixão. Você tem que ser apaixonado por você, pela sua profissão. E, evidentemente, quando você tem essa paixão, você vai buscar mecanismos que te deem resultados. E eu garanto para você que se você é um apaixonado, né, a única coisa que você vai ter de retorno para a sua paixão é sucesso. Tá bom? Exatamente. E vem bem ao encontro que o Alex, o diretor ali da Lumes, ele sempre fala. A pessoa está ali negociando, já pensando nos honorários. Quando ele pega a calculadora para calcular quanto que ele vai ganhar naquela venda, ali ele perdeu a venda. É automático. É engraçado você estar falando isso. Desculpa, sim, porque a coisa vem e a gente tem que falar mesmo. Sim. Olha só. Ela falou, Alex? Alex, um abraço para você. Você foi muito importante agora aqui nesse insight que eu vou ter. O Alex falou o seguinte, né? Que a pessoa, na hora que está fazendo a venda ali, chega um dado momento, ele começa a se preocupar e analisar quanto que ele vai ganhar de comissão naquele processo. Neste momento, a paixão dele, acabou a paixão. Tá bom? E aí, tem uma coisa que eu ia falar contigo, que é o seguinte. As pessoas, e você já ouviu com certeza essa expressão, né? Temos que ver qual é a dor do cliente. Não é? Do mesmo ponto, a gente pega o Alex, que acabou de dizer isso, que chega uma hora que o corretor começa a ter foco naquilo que ele vai ganhar naquele processo, com aquela venda, perdeu a paixão, entende? E aí eu pergunto para vocês, neste momento, quem é que está com a dor? É o cliente ou é o corretor? Quando o corretor começa a pôr o foco naquilo que ele vai ganhar para resolver problemas financeiros que ele tem, para resolver problemas de acúmulo de dinheiro, para comprar carro novo, comprar roupa nova, que não sei o que, ele não só perdeu a paixão, entende? Como também ele é que está com a dor. Tem corretor que fala que quer descobrir a dor do cliente e ele não tem nem gasolina para ir visitar o cliente. Quem é que tem a dor? Uma coisa... O cara tem 3 milhões para comprar um apartamento, você vem dizer para mim que ele tem uma dor? Mas João, a dor que a gente fala não é essa. Então não chama de dor. Então não chama de dor. Eu aprendi, um dos meus mentores é o Temir Rocha. Você deve conhecer ele. Claro. E ele falou uma vez muito nisso da dor. Assim, Juliana, quem cuida de dor é médico. Nós trabalhamos a expectativa do cliente. Quando você para analisar isso, por exemplo, o seguinte, a pessoa se separou, quer o imóvel novo. Não, a dor é a separação, isso é uma questão pessoal dela. Aliás, tem momentos que não é nem bom falar da dor, né? Não é nem bom. A expectativa dele é o quê? Vida nova, ambiente novo, novos ares. A pessoa vai ter mais um filho. Então, ali não é uma dor. Ele quer a expectativa. Então, isso que o corretor tem que estar sempre ligado. Por isso que eu falo, é treino, é técnica. Ele tem que estar ligado para quê?
trabalhar com isso. Nós trabalhamos sempre nos bastidores, a questão mental, tá? Você está ali atendendo o cliente, tem que ser muito rápido. A gente fala que tem os advogados, tem os médicos, todo mundo tem que ser rápido. Nós somos estratégicos. Deixou aquele tempo que os vendedores... Você já ouviu falar várias vezes, né? Não deu certo na vida, vai virar vendedor, né? Isso aí deixou. Tanto que o Diogo, inclusive, já comentou aqui, um abraço para o Diogo, ele do IBREP, que famosas pessoas, influencers, aquele goleiro de futebol, está saindo do ramo e indo para a corretagem. Eu sempre falo o seguinte para você que está nos assistindo, e isso é um dado muito certeiro. Hoje em dia, a única profissão que te faz sair daquele vídeo que tem muito sucesso, o caminho dos ratos, a corrida dos ratos, é a venda. Você consegue fazer seu tempo, consegue escolher o que você vai vender e você está analisando os dados da internet. Quais são as pessoas que são bilionárias, milionárias, já que você quer achar um mentor? Trabalha com venda. Então, a pessoa não teve essa noção que a venda, você tem que se dedicar. Eu quero fazer 50 mil reais por mês. É difícil? Não. Qual é o ticket médio que eu vou ter que trabalhar? 1.400.000, 1.800.000, 2 milhões, 3 milhões. Então, aqui para Florianópolis e região, quais são as empresas que eu vou atender que tem esse ticket médio? Empresa A, B e C. Vai lá, se especializa naquilo, deixe de ser mediano e sai, para você se sobressair, esse formato é a venda. Você sabe que eu vou fazer uma outra analogia, eu gosto muito de fazer analogia, porque eu gosto que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando. Mas não é entender só para entender, não, é entender para transformar, praticar. Eu fico sempre imaginando quando você vai fazer um determinado prato, né, um bolo, ou qualquer prato, existe uma receita. Então vamos imaginar o seguinte, você, corretor, diz e faz o seguinte, hoje eu vou fazer um prato que se chama 10 vendas no mês. Esse é o nome do prato. Você precisa de ingredientes. Bem-vindos. Ou você vai fazer um prato, né? Não tem, você precisa de ingredientes. Tantas gramas de sal, tantas gramas de não sei o quê. Você vai pondo ali naquela panela para no final você ter aquele prato. Então pega lá, 50 vendas ou 10 vendas, o prato que você quiser. Que ingredientes que você tem que colocar nessa panela para conseguir ter aquele prato? Percebe? As pessoas querem ter o prato pronto, mas não querem colocar os ingredientes. Que é paciência, entendimento, perseverança, educação continuada, busca, network, relacionamento, postura, entendimento do brand próprio, da própria marca, busca de estilo próprio. Então vai pondo isso aí, tudo nessa panela, para você ter. Querido, se você não está vendendo, os temperos que você está pondo na sua panela não estão deixando você finalizar o prato que você precisa. É mais ou menos isso, ou não? Exatamente isso. E sabe qual que é o único ingrediente que o corretor tem hoje que ele quer colocar nesse caldeirão? A sorte. Eles querem colocar, não, eu vou ter a sorte, ter isso. Eles não sabem que tem que ter treino, é constância. Você tem que todo dia treinar. Então, se você está pensando que é fácil, eu sempre falo, eu como trabalho ali com a relação à consultoria do IBREP, não é fácil, você tem que se dedicar. Vamos colocar nesse caldeirão todas as suas habilidades, colocar perseverança, atendimento, oferta ativa, direto. Network, eu não posso deixar, né, de citar um dos meus maiores mentores, que é o Celso Pereira. Eu conheci ele, vai fazer uns 5 anos atrás, e nessa conversa eu morava numa outra cidade e chamei ele para conversar. Não conhecia ele pessoalmente. Hoje ele é meu amigo pessoal, a gente troca muita ideia. Eu falo para ele o seguinte: Celso, um abraço para você. Ele é minha chave mestra porque ele abre muita porta. Sim. Então, lá atrás, quando eu conheci ele, eu fui chamá-lo para a gente trocar uma ideia sobre o mercado imobiliário, sem saber a pessoa que ele era. Você sabe qual a visão, quando eu conheci o Celso Raimundo, qual a visão e qual foi a percepção que eu tive dele? E isso cresceu, evidentemente, comigo, porque é exatamente o que eu vejo, como é que eu vejo o Celso. Eu vejo o Celso um jovem sedento de transformação. Muito. É impressionante quando você conversa com o Celso, seja onde for. Eu tive o prazer de encontrá-lo sábado agora, eu até estava falando para você, né? E lá estava o Celso, jovem, com ideias novas, falando em influencers, falando em projetos novos. Ele não para. Não é? A cabeça dele... Então, um abraço meu também aqui para o Celso Raimundo, para o Diogo ali do IBREP. É exatamente isso, fazer como ele. Sempre essa fome por buscar algo mais. Então, quando você pare agora para analisar os seus dados, os seus resultados. Como é que estão hoje? Como é que estão as vendas? Como é que estão os clientes? Se você não está tendo um bom rendimento, é porque você está fazendo mais do mesmo.
fale com pessoas que têm experiência, mande uma mensagem no Instagram, a pessoa tem muita gente que realmente se destacou no mercado que vai te responder, só que eles não vão saber se você não perguntar. Como você vai atender os seus clientes, que você tem que perguntar, quando às vezes eu pergunto, mas você perguntou? Não perguntei. Você perguntou isso? Como é que você vai mostrar? E já aconteceu de corretores irem para fazer uma visita no imóvel sem saber como é que era a forma de pagamento, se ele tinha... Isso é o básico. É o básico que o corretor tem que fazer. Então, pare e analise. Você que está em casa agora, está satisfeito ou não está satisfeito com os seus rendimentos? E é uma coisa prática, tá? Você está fazendo. Quando você perguntou uma das nossas conversas, com relação a algumas expectativas que o corretor tem que ter, tá? Ele primeiro tem que se dedicar, perguntar. Pare de fazer aquelas coisinhas básicas de contar com a sorte, com esse caldeirão que está ali só com a sorte. Vá trabalhar. Trabalhar dá trabalho, eu sempre falo. Trabalhar dá trabalho. Então, se dedique. Hoje, podcast como esse, que é alta performance, que as pessoas trazem aqui conhecimento. E no YouTube tá cheio de... Você sabe, quando a gente escuta muito essa palavra sorte. E de fato, tem que ter sorte. Mas eu fico imaginando as pessoas, né? Eu tô com 62 anos, eu fico imaginando as pessoas. Não existe, acho que na face da Terra, alguém mais sortudo do que eu, sabia? Porque eu vejo a palavra sorte diferente de que todo mundo vê. Porque as pessoas veem sorte sempre jogando no outro. Fulano teve sucesso porque teve sorte. Fulano teve sucesso porque conheceu as pessoas certas. Fulano teve sucesso porque estava no lugar certo na hora certa. E parece que para mim, corretor, eu nunca estou no lugar certo na hora certa, né? Que, eu sou um azarado, né? A minha visão de sorte, ela vai além disso. Sabe qual é a sorte? E a minha visão de sorte, Ju? É eu levantar todos os dias, respirar e ter uma oportunidade de mais um dia que Deus me deu para eu buscar o meu resultado. Eu já sou um sortudo de ter levantado. Então, se você desconsidera o fato de que você acordou hoje numa cama bonita, gostosa, cheirosa, um travesseirinho legal, às vezes uma esposa do lado, uma namorada, enfim, o que seja. Se isso para você já não é sorte, você está com uma visão de sorte completamente errada e é por isso que não está dando resultado. Eu sou cristã, né? Eu tenho uma fé gigantesca e sempre busco essa conversa bem sutil com Deus, tá? Ele sempre está do meu lado. De vez em quando, um pai e a mãe, agora inclusive chegando o Dia das Mães. Quantas vezes a gente chega pro pai e pra mãe e pergunta, tô com essa dúvida, né? Algumas questões pessoais, e por que a gente não faz isso com Deus? Eu sempre peço para Deus que me dê mais sabedoria, o resto eu dou conta, me ajude com a sabedoria, para você, que nem diz você, saúde, acordar de manhã cedo, agradecer, já começa agradecendo. Você sabe que é só isso que eu faço com Deus? Sim, quando eu acordo de manhã, minha esposa, inclusive, que me orientou nisso já há algum tempo, eu sempre falo para ele assim, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigada por mais um dia. Eu também agradeço. Logo saindo do meu quarto, eu tenho um espaço ali que é da minha oração. Eu encosto na Bíblia e já faço coisas, porque assim... É através dele, com ele, que eu faço todas as minhas coisas. A gente chega a se emocionar, né? Sim. Porque é verdade na vida da gente isso, né? E não saio... foi sorte. Não, e quando eu saio de casa, eu peço, se a tua presença não estiver comigo, não me deixe sair de casa. Sempre. Simples assim. Simples assim, porque às vezes, eu posso me atrasar, alguma coisa pior que poderia acontecer comigo. Então, você bem comentou, em ter essa fé, não existe sorte nesse formato, Deus é que nos acompanha sempre. Se eu estou onde eu estou hoje, com as pessoas que eu estou, foi porque eu perguntei. Eu realmente fui buscar. Se movimentou. Movimentei. Então, é isso que eu falo para os corretores. Faça reflexão. Como é que está a sua vida hoje? Os seus rendimentos, os seus resultados. Deixe de reclamar. Deixe de lado isso e, Eu quero te fazer uma pergunta. A gente ainda tem tempo, né? Ainda estamos aí com 15 minutos ainda para frente. 10 minutos ainda para frente, né? Então o negócio está pegando fogo aqui. Um episódio espetacular hoje para você, porque vocês merecem. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui, porque eu também tenho ouvido muito isso, as pessoas me questionarem isso, né? Como fazer aquilo que vocês dizem lá no EducaPod? Essa é uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo. É praticar. Prestar muita atenção e pôr em prática. Se tiver dúvida, manda um zap para mim, um direct, a gente responde.
Você tem uma equipe hoje na Lumes que você trabalha, você tem entendimento que, evidentemente, dentro de uma imobiliária, de uma incorporadora, de uma construtora, existe uma operação, existem pessoas envolvidas, financeiro, advogado, recepcionistas, SDR, gerente de locação, captador, tem lá toda uma estrutura, né? E tem ali uma gestora, né, no comando disso tudo, da equipe para isso tudo, né? Na tua visão, o corretor, ele não, dentro de uma dessas empresas, ele não pode entender que ele é uma parte isolada desse processo. Concorda? Você, na visão de gestora, você acha que é fundamental que todas essas peças dessa operação tenham claramente o mesmo entendimento para que haja fluidez na operação? Porque é muito comum o corretor dizer o seguinte: eu pedi para a menina dos contratos fazer os contratos, mas só que eu não mandei todos os documentos, ela não conseguiu fazer o contrato. São aquelas coisas da operação que acontecem no dia a dia, né? E às vezes criam situações ali tensas, traumáticas e muitas das vezes até perdas, né, de coisas que estariam até para ser feitas as vendas e tudo mais. É importante que a equipe tenha um senso de união, um senso de unidade e uma missão e uma visão alinhada entre todos, para que todos estejam com a mesma mentalidade da busca do mesmo resultado, que é a excelência? Isso é primordial. E um dos fatores, quando eu falei com o Celso Pereira, cheguei na Lumes através dele, aí o que me chamou a atenção, foi conversando com eles, eu vi assim, fulano está completando 2 anos de empresa, o outro 5 anos, 15 anos. Aí eu parei e pensei, nossa, quanto... E hoje, você sabe que é difícil para um colaborador ficar tanto tempo numa empresa. Eles acabam trocando e trocando. Claro. Aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui conversar com o gestor da RH, justamente sobre isso. Como que eles têm esse engajamento? Como reter? E eles têm isso ali dentro do Grupo Lumes, tá? Porque são construtor e urbanismo. Eles fazem todo o engajamento e é todo coeso. Desde a equipe, a moça do cafezinho até quem está lá na obra, eles têm em torno de 70 funcionários diretos e em torno de quase 500 prestadores de serviço. Como manter toda uma empresa desse porte? E justamente isso me chamou a atenção. Eu fui perguntar. As pessoas que fazem todo esse entendimento, eles fazem um treinamento, tem muito engajamento. Tem um Dia das Mães, eles fazem almoço, Dia do Trabalhador. Então, não é simplesmente, você é só mais um na minha equipe, não. É engraçado que quando a gente... Desculpa te cortar, mas te ajudando. É engraçado que quando a gente fala do cliente de fora que está vindo, a gente chama de lead, né? E quando eu escuto você falar desse trabalho da Lumes, e tem outras incorporadoras que fazem também assim, eles chamam de cliente interno, né? Imagina se eles tratassem essas pessoas, colaboradores internos, como leads internos. Como é que seria? Isso me chama atenção lá dentro. E o detalhe é que muitos clientes, realmente, os leads ou clientes que entraram, acabam comprando dos próximos empreendimentos. Por exemplo, eu comprei de um lançamento aqui, agora vai lançar em outro bairro, eles acabam comprando porque eles sabem do histórico que a Lumes tem. Então, eles têm esses dois lados, os clientes internos, que são os colaboradores, esse engajamento que é fantástico, e os clientes, eles têm um histórico, acabam comprando 1, 2... Ontem mesmo, nós atendemos um cliente que já comprou, então ele está voltando para um próximo lançamento da Lumes. Isso é bacana, porque ele sabe a história, ele sabe o padrão construtivo, então todos esses argumentos fazem parte toda essa extensão que é do grupo. É engraçado você falar isso, né? Eu, como publicitário, a gente tem muito claro isso, né? Eles falam sobre brand, né? Do posicionamento, tal, aquela coisa. Olha só o trabalho da Lumes, né? Há quanto tempo a Lumes vem trabalhando no posicionamento dela, né? Da maneira como ela quer ser, como ela enxerga. Fantástico. E não é da noite pro dia, as pessoas acham que da noite pro dia ela vai fazer um cursinho de brand ali, vai chamar um coach, vai chamar um personal stylist, vai chamar um sei lá o quê, e da noite pro dia ela vira uma autoridade e acha que as pessoas vão percebê-la como uma autoridade num processo de construção dessa consistência de um mês. Né? E sabe o que acontece? Usando, como você falou, esses exemplos, o corretor de imóveis tem que fazer isso, construir isso, ter autoridade. Quando o cliente vem para eu atender, eu sempre falo, ainda mais quando é indicação, né? A gente fica, nossa, foi indicação por um trabalho que você fez. Ele precisa de mim, não eu preciso dele. Então, essa autoridade que a gente tem que transpor para eles o seguinte: eu sou especialista, eu conheço o produto,
tudo que o cliente perguntar, ele vai saber as respostas, porque nós temos que ter essa autoridade. Como você falou da empresa, nós, corretores de imóveis, temos que passar essa autoridade. Pô, vou falar com ela, ela entende do assunto. Questão financeira, questão de correspondente bancário, questão de zoneamento. Por isso que, de repente, numa outra etapa, a gente fala um pouquinho sobre avaliação, que a avaliação acelera as vendas. Claro. Tu tem que saber do zoneamento, tu tem que saber como é que está o plano diretor, questão política, cartório. Então, ele engloba muitos argumentos para você poder fazer a tua venda. Então, corretor, trabalhe a sua autoridade perante os seus clientes. E não vulgarizar a palavra especialista, né? Porque tem muito corretor dizendo que é um especialista, mas não é um especialista. E ele não tem recorrência em venda e ele não é percebido como um especialista. Você só vai ser um especialista quando você for percebido como um especialista. E não é percebido assim porque você vai se vender bem na internet. É percebido em resultados, né? Onde pessoas falem de você, pessoas indiquem você, porque de fato você é um especialista. Eu preciso dar um recadinho aqui. Eu tenho uma palestra, na verdade uma palestra dupla, né? João Neto e Ari Ximenes. É uma palestra que se chama Anatomia da Vendas, para você construtora, incorporadora, imobiliária, né? Onde eu vou levar para você o detalhe na sua operação através da anatomia, da visão, da audição, né? Da fala, enfim, interessantíssimo para você, já fiz em vários lugares e é muito legal. E o Ari Ximenes trazendo mitos e verdades do tráfego pago. Um grande especialista em tráfego vai também trazer para você o que de fato funciona e o que de fato não funciona na questão de tráfego para produtos e anúncios impulsionados. Então tá dado o recado. Ju, a gente tá com quantos minutos ainda? Vamos lá. Tem 5 minutos. Bom, como a gente tem 5 minutos, eu vou reservar esses últimos 5 minutos para ti, né? Eu quero que você fale um pouco do que você espera do mercado imobiliário para o futuro. O que você imagina para o futuro do mercado imobiliário? Eu vou te fazer algumas questões. Você desenha isso, né? Então, o futuro do mercado imobiliário, um pouco de inteligência artificial seria interessante você falar. E eu queria que no final você resumisse para mim o teu entendimento, claro, né? Você fala assim, olha, para mim lead é isso, pum, numa frase. O que é lead para Juliana Maria numa única frase? Lead, para mim, uma única frase é conversão. Literalmente, resumindo tudo. Porque chegou o cliente, conversão. Se você, corretor, que não estiver desse lado aqui, para quando receber ele, não souber fazer a conversão exata, ele vai se tornar mais um lead descartado. Tá? Então, e daí o pessoal acaba dando a nomenclatura de lead frio. Não existe. É você que não sabe fazer a qualificação certa. Hoje o mercado imobiliário ele é muito amplo. Hoje o mercado imobiliário, o pessoal quando falar que a inteligência artificial vai substituir o corretor de imóveis, já foi falado muito nisso, não vai substituir. Vai sim substituir aquelas pessoas que não utilizam a ferramenta. Eu mesma, às vezes, tenho algumas objeções que eu paro e penso, vou ali para o chat GPT para me auxiliar. As pessoas usam, às vezes, desculpa, é engraçado. As pessoas, teve alguém que falou aqui, eu não me lembro quem foi, mas foi muito interessante, ele disse o seguinte, que as pessoas usam a inteligência artificial, elas estão entendendo que a inteligência artificial ela está aí para executarem o que elas deveriam fazer. E não é isso? Não é? É uma ferramenta que nos auxilia. Uhum. Né? Então, realmente, usando tudo que nós conversamos aqui, realmente espero de coração que as pessoas tenham essa reflexão de como que está principalmente. Eu sempre falo, tem várias empresas renomadas, incorporadoras, construtoras e imobiliárias, cada um, sim, tem um público diferente, mas faça uma análise em você. Você está na retaguarda, é você que assina um contrato, é você que está ali como referência. De que forma que você está atuando, de que forma que você está trabalhando, faça esse posicionamento. Será que eu estou tendo tantos rendimentos conforme eu queria? Então já começa por aí. A inteligência artificial está aí maravilhosamente para nos atender, auxiliar, não fazer o nosso serviço, como eu falo, auxiliar. Fora isso, tem vários aplicativos que você pode ter como um facilitador, né, da tua conversão. Realmente as redes sociais são a nossa vitrine, né? Trabalhe de uma forma coesa, de uma forma, de repente, eu estou vendendo um imóvel de 2, 5, 10 milhões para uma pessoa, a pessoa vai hoje stalkear, isso é fato, ela vai saber quem que é aquele profissional e chega lá, você está sendo, como a gente falou, de autenticidade.
totalmente diferente da pessoa que você estava atendendo ali. Então, faça esse equilíbrio, né, da tua vida profissional, quem que você quer atender. Eu, como eu falei no início, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, pelos leques que ele tem, tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com venda, avaliação, são os 2 nichos que eu me especializei. A parte de gestão, eu sempre gostei de ensinar, eu lembro quando eu era criança, eu queria ser professora. Mas daí professora não deu muito certo, mas eu estou transportando meu conhecimento. Mas hoje você é uma educadora forma. No mercado imobiliário. Exatamente. E eu tive o prazer de receber aqui a Juliana Maria. Olha, sinceramente, eu posso dizer para você, me empolguei muito com esse episódio de hoje, né? Ele foi um pouco acalorado, porque a gente tem tanta coisa para passar para a audiência e a gente, né, quer que você entenda de qualquer jeito. E você querendo você ou não, você vai ter que entender de qualquer jeito, porque nós não vamos parar. O EducaPod não para, vai vir gente mais e mais e mais, e se você não perceber e não mudar, aí é um problema teu. Presta muita atenção. Juliana Maria, uma honra recebê-la aqui. Fica o convite para que você retorne, né, numa data possível, para a gente falar um pouco mais, porque 1 hora só é muito pouco realmente. Eu fiquei lisonjeado com a tua participação, com a tua presença, fiquei impressionado com a visão que você tem, né? Parabéns ali pela gestão ali à frente ali da equipe comercial do Grupo Lumes, né? Eu não preciso aqui falar da Lumes o que é, evidentemente, eles já construíram muito bem isso tudo. Então, muito obrigado por ter vindo, né? A partir de amanhã a gente vai soltar vários cortes ali e com certeza a turma vai seguir, vai acompanhar. Se você não segue a Juliana Maria, já entra no Instagram dela, tá aparecendo aqui embaixo na tela, evidentemente, o Instagram da Juliana. Segue lá, manda um direct para ela. Eu falei uma coisa aqui uma vez, né? Que aí as pessoas que sentaram aqui, eles falaram assim, pô, é muito interessante aquilo que você falou, porque a gente diz para as pessoas, sigam os líderes. Cara, a internet está aí para isso. Por que você não manda uma mensagem para Juliana? Qual a dificuldade de sentar no direct dela e mandar, ô Juliana, você falou um negócio lá, me explica isso aí melhor. Cara, isso é relacionamento, sabe? E eles vão falar com você. Ah, eu vou mandar, não vai me atender. Ah, eu vou mandar, imagina quem sou eu para falar com aquela pessoa. Coloca as pessoas numas redomas que não existem. Pedestal, né? Num pedestal que só tá na sua cabeça. Exato. Fala com todo mundo. Se tiver que falar com o Papa, fala com o Papa. E vai para frente e para cima. Porque quem anda para trás é caranguejo. Então, obrigado, Juliana, por esse bate-papo incrível hoje contigo. Realmente me senti honrado pela tua presença. E para vocês todos, que a gente tem uma semana abençoada, uma semana produtiva. Você tem mais alguma coisa para falar? Só dar um tchau para a turma? Só agradecer pelo espaço aqui. Você conduz com uma maestria excepcional. Então, eu me sinto lisonjeada por estar aqui na sua presença, no podcast e com certeza compartilhando essas informações aí para as pessoas que estão nos vendo. Então vamos desejar aqui para quem nos acompanha uma semana maravilhosa, produtiva, de prática, de entendimento e de transformação. Se você não tiver isso na sua vida, naquela receitinha que eu te falei ali, talvez seja por isso que os resultados não vêm, tá bom? Fiquem todos com Deus e até terça-feira que vem. EducaPod. Foi?